Bom dia, Cruz Maltinos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Está no ar mais um programa do podcast Cruz Maltino para você que está indo para o trabalho não, hoje é segunda-feira, feriado, 21 de abril. Meu amigo Tiradentes, para muitos lugares do Brasil, aqui em Brasília, aniversário da minha cidade, Brasília. Sou André Silva Gomes, estou falando diretamente de Brasília. Mas tem gente que está de plantão hoje, né? Então, para você que está no seu plantão, ou para você que está aí, né, em casa, descansando, curtindo o feriado, tá indo pra praia, tá indo pra pescar, o que você estiver fazendo, tá voltando de viagem e tá curtindo a gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Cruz Maltino, esse programa aqui do canal Podcast Cruz Maltino. Né, como eu falei, meu nome é André Silva Gomes, estou falando de Brasília, capital federal deste país que hoje faz aniversário. Brasília, minha cidade querida, que nasci e fui criado. Tá bom? Trazer para vocês aqui a nossa programação, né? Que a gente tem aqui no canal Podcast Cruz Maltino, de segunda a sexta-feira, né? Às 7h15 da manhã tem o Bom Dia Cruz Maltino, comigo que apresenta este programa, né? Ao meio-dia o Digão vem aí com Almoça Vasco. Às 15h30 a gente tem aí o Papo com Maca Vasco. Às 18 horas a gente tem a Live Raiz com o Serjão. Às 22 horas a gente tem aí com o Ávila e seus convidados o Boa Noite Cruz Maltino, sempre de segunda a sexta-feira, trazendo informação para vocês, tá bom? E ó, não esqueça, hoje é um dia muito especial para todo vascaíno, aquele vascaíno que tem orgulho da sua casa, porque hoje nossa segunda casa
faz aniversário. 98 anos de São Januário, né? E a gente vai trazer aqui fotos e alguns detalhes dessa festa histórica que será comemorado amanhã contra o Lanús, tá bom? Antes de vir para as notícias, esse programa é gravado, né? Não é ao vivo, tá? Agradeço a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Vou trazer aqui para vocês, não teremos leitura de chat, por não ser ao vivo, ser um programa gravado, mas trazer para vocês aqui 30 segundinhos do nosso patrocinador e a gente já volta. Transforme sua paixão pelo Vasco em moda. Na loja Gigante da Colina West Shopping Campo Grande e na loja Gigante da Colina Bangu, você encontra o estilo perfeito para vibrar com o Cruz Maltino ao lado dos amigos. Não perca a chance de vestir um produto oficial e garanta seu produto exclusivo. Se você é Vasco na veia, sabe onde encontrar qualidade e tradição. Loja Gigante da Colina no West Shopping Campo Grande e na loja Gigante da Colina Bangu. Faça parte dessa história e mostre sua torcida com orgulho. É isso aí, galera. Quer comprar produtos oficiais do Vasco da Gama? Basta entrar em contato com a loja Gigante da Colina Bangu, Gigante da Colina Shop. Tá vendo essa camisa linda aqui que eu estou usando? Né? Quem assistiu o jogo sábado, né, viu a camisa de 74 que eu falei que eu iria comprar, eu comprei lá no Gigante da Colina Bangu. Essa aqui também veio pelos correios para mim, né? E envia para qualquer lugar do Brasil. Normalmente eu ligo lá, Gabriel, manda para mim aqui, ele manda, no outro dia tá aqui em casa, aqui em Brasília, né? E você que está no Rio de Janeiro pode ir lá no Shopping Bangu ou no Shopping, né, no West Shopping Campo Grande e ir na loja Gigante da Colina. Procure nossos amigos lá, são lojas parceiras do canal. Pô, André, mas eu não posso ir. Pô, pelo menos se inscreve aqui no Instagram deles, pega as promoções, né? Essa camisa mesmo linda que tá aqui ó, no vídeo, eu comprei ela, ela tá sempre de promoção. Né? E entre em contato lá no 21967022986 e na West Shop você fala no 21975317448. Dê moral pra galera que nos dá moral, que é a galera da Gigante da Colina Bangu e West Shopping, né? Vamos lá, galera, vamos para as notícias hoje. Vou trazer aqui um vídeo para vocês que estão aí curtindo esse feriadão, né? Trazer aqui informações para vocês, porque ontem a gente teve estreia das meninas da Colina. Isso mesmo, né? Nossas meninas ganharam, né? Ontem do Taubaté, né? E lá no Nivaldo Pereira, 1-0. Cara, jogo assim que a goleira delas estava inspirada, né, do Taubaté, conseguiu tirar várias bolas, né? A zaga também dela salvou muito, o Vasco teve várias oportunidades, mas é importante que a gente começa com 3 pontos. Né, essa jornada aí na segunda divisão, na Série A2 do Brasileiro. O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 4 horas da tarde, aqui em Brasília, contra o Minas Brasília. Tá? Infelizmente não vou poder estar lá, porque eu vou estar na transmissão do jogo contra o Cruzeiro. Talvez, existe uma pequena possibilidade, talvez eu esteja até lá em Uberlândia. Estou vendo essa possibilidade aí, se tudo der certo, talvez eu vá a Uberlândia para acompanhar o Cruzeiro juntamente com o Sergião, mas o Sergião vai estar em loco, lá em Uberlândia. Eu estou vendo da possibilidade de estar lá com ele, tá? Então por isso não poderia acompanhar aqui o jogo do feminino. Pô, eu queria muito, se fosse no sábado, com certeza eu estaria lá. Tá bom? Então a gente vai acompanhando. Parabéns para as meninas, né, que conseguiram essa vitória maravilhosa. Trazer informações também, porque a nossa base tem uma agenda grande aí essa semana e já começa amanhã pela Copa do Brasil, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, lá no Luso Brasileiro. O Vasco enfrenta o Flamengo, né? Flamengo e Vasco, né? O primeiro jogo da semifinal, Flamengo e Vasco, lá no Luso Brasileiro, Copa do Brasil Sub-17. Né? Então não perca, né? Provavelmente vai ter transmissão aí da Vasco TV ou da TV do rival lá, eles devem transmitir, então fique ligado, né, nesse jogo às 16 horas da tarde. Na quarta-feira a gente vai ter aí também o Brasileiro Sub-20, esse vai ser em São Januário, tá? Vai ser às 18 horas, Vasco e São Paulo,
tá? Pelo Brasileirão Sub-20, o Vasco precisando aí dar uma reagida, vem de 2 derrotas seguidas, a gente vai estar torcendo muito. No próximo sábado também, né, a gente vai ter o Sub-16 Vasco e Boa Vista, lá no Nivaldo Pereira, né, às 15 horas. E também no sábado, pelo Sub-17 lá na Gávea, vai ter Flamengo e Vasco pela Taça Guanabara Sub-17. Então agenda cheia essa semana aí para nossa base, e a gente vai estar acompanhando, né, todos esses jogos aí, trazendo informações para vocês desses jogos da nossa base, porque aqui a gente respira Vasco e a gente vai nos jogos da base também, a gente acompanha tudo, tá bom? Olha só, vai começar as oitavas de final do NBB, Vasco classificou em oitavo, vai pegar o São José, que foi o 9º colocado, né? Pelo cruzamento olímpico, o Vasco pega o São José, e vão ser 5 jogos, tá? Playoffs com 5 jogos, 2 primeiros em São Januário, os outros 2 lá, se houver necessidade, vai ter um jogo em São José, lá no ginásio deles. Se houver necessidade de mais 2 jogos, os outros 2 jogos, os 3 jogos serão lá em São José, tá bom? O São José dos Campos, o Vasco enfrenta aí com 2 jogos em São Januário, né, dia 26 e dia 28. Sergião estará lá para acompanhar durante a semana, a gente vai trazendo mais informações para vocês. Beleza, galera? Vai comentando aí o que você acha. E esse ano nós vamos passar das quartas. Ano passado a gente ficou nas quartas contra o Bauru, infelizmente. Agora a gente vai para as oitavas contra o São José. Eu acho que a gente passa. O problema todo é que a gente passando, provavelmente a gente vai pegar o número 1, que é o Minas, né? Vai pegar o pior time da classificação aí para os playoffs, né? Então muito provavelmente nós vamos ter aí nas quartas de final um Vasco e Minas. Mas, cara, tem que confiar, tem que acreditar. Esse time do Vasco está sendo um guerreiro esse ano, com vários desfalques durante a temporada, mas o Vasco conseguiu aí se manter entre os 8 primeiros classificados, né? E vamos torcer muito para o R10 Score Vasco da Gama, beleza? Então vamos continuando aqui as nossas notícias, porque o GE trouxe uma informação ontem do amigo Bruno Murito. Deixa eu ler ela aqui para vocês. O Bruno Murito trouxe essa informação ontem, né? Ontem já no final da tarde, né? Falando o seguinte: representantes do Fenerbahçe, né, estiveram, né, no Maracanã para acompanhar o Lucas Freitas em Vasco e Flamengo. O time turco tem interesse no zagueiro e sinaliza a empresários que formalizará uma proposta em breve. Eita, nós. Cafezinho para dar uma esquentada na voz, né? Olha só. Então o Fenerbahçe esteve em São Januário e quer fazer uma proposta pelo Lucas Freitas, tá? O Lucas Freitas foi titular novamente no Vasco e teve boa atuação contra o Flamengo no Maracanã neste sábado. O jovem zagueiro foi acompanhado de perto por representantes do Fenerbahçe da Turquia, que gostaram da atuação do defensor e sinalizaram a empresários que farão uma proposta em breve. Os turcos já observaram o zagueiro no Juventude, o clube no qual atuou ano passado no Brasileiro. O fato do defensor já ter atuado na Europa, né, no Valladolid da Espanha, e o potencial do atleta fizeram o interesse do Fenerbahçe se intensificar. Freitas tem sido uma grata surpresa no Vasco nessa temporada, contratado inicialmente para compor o elenco. O defensor chegou com menos status que Maurício Lemos e Lucas Oliveira, mas assumiu a titularidade no Carioca e teve boas atuações em 2025. Com Lemos fora mais uma vez, o zagueiro tem sido titular nas últimas partidas e fez jogos seguros na defesa.
O defensor tem agradado a comissão técnica e a diretoria vascaína. Ele é considerado uma das boas apostas do Vasco na temporada, uma vez que foi contratado de graça, vindo do Palmeiras, e tem sido importante com boa sequência entre os titulares. A multa rescisória dele com o clube para times do exterior é de 60 milhões de euros, cerca de 400 milhões de reais. Entende-se que Lucas Freitas pode ser utilizado em uma urgência na lateral esquerda. Ele é o único zagueiro canhoto do elenco. A saída de jogo e a velocidade do defensor foram pontos elogiados por Carille na última entrevista coletiva. O Vasco tem 4 zagueiros no elenco principal, além de Freitas, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Oliveira são opções para o time. Souza também pode ser utilizado na posição, enquanto Lincoln e Luiz Gustavo da base treinam com o profissional esporadicamente. Capaz treina separado do elenco e não faz parte dos planos do clube. Então tá aí, né, galera? Lucas Freitas com possibilidade de ir para o Fenerbahçe, né, no meio do ano. Lembrando que agora em junho tem uma janela pequena de 8 dias. E em julho começa a janela de meio do ano, que é a janela de verão europeia, aonde os clubes buscam mais, né, esses jogadores, né? O Lucas tem sido, cara, uma grata surpresa, né? Um bom jogador que joga pela esquerda, tem tido segurança, oscila às vezes, principalmente quando o João Vitor não vai bem. Ele tende a não ir tão bem também, né? Mas o Lucas Freitas tem sido essa grata surpresa jogando seguros. Sábado mesmo contra o Flamengo, fez um bom jogo duro, jogou certinho, jogou redondinho, né? E eu espero que ele continue no Vasco, mas pode ser uma possibilidade de uma grana boa. É claro que o Fenerbahçe não vai oferecer 60 milhões de euros. Né? Lembrando que 50% do passe é do Palmeiras, 50% é do Vasco. Eu não lembro se é 50-50 ou é 70-30. Tá? 70 para o Vasco e 30 para o Palmeiras, ou é 50-50. Eu fiquei nessa dúvida, depois eu vou buscar, amanhã eu prometo trazer para vocês isso daí. Mas, cara, é uma boa possibilidade você ganhar uma grana com o jogador. Fica perigoso, o Vasco precisa trazer zagueiros, né? Pois foi o melhor contratado nosso para a zaga nessas 2 janelas. Maurício Lemos ainda não conseguiu se firmar. Lucas Oliveira, cara, desculpa, um erro crasso e grave da nossa gestão em trazê-lo, muito fraco. E o Lucas Freitas, todo mundo tinha aquela dúvida, eu confesso que eu tinha uma dúvida muito grande, e se mostrou uma grata surpresa, né, para esse elenco, e tem atuado muito bem. Jogador de futuro, jogador bom, jogador que sabe sair jogando, que sabe marcar. Como o Carille falou na coletiva, daqui a pouco a gente vai ouvir o Carille falando na coletiva do João Vitor, o Lucas Freitas sabe zagueirar, às vezes é preciso dar um chutão feio, mas, cara, é campeonato, irmão. Bola pro mato que é campeonato, meu amigo. O zagueiro é assim, precisa zagueirar, né? E tem feito bons jogos com isso daí. Então, vamos aguardar, né? A proposta provavelmente se vir, deve vir no meio do ano. Acho que acredito que o Vasco não vai liberar agora em junho, né? Se liberá-lo vai ser em julho, vai depender muito da proposta. Chega uma proposta aí, sei lá, de 15 milhões, 10 milhões, cara, né, de euros. Não sei se o Vasco vai segurar, mas eu queria muito que ele ficasse até o final do ano, pois é um bom jogador e tem se demonstrado muito bem, pode ser importante ao decorrer. O que você acha? Coloca aí, escreva aí pra gente, né, o que você acha do Lucas Freitas com essa proposta, com essa valorização. Você liberaria, não liberaria o Lucas Freitas? Me diz aí no chat, me diz aí nos comentários o que você pensa. Deixa eu tomar só um cafezinho aqui. Cafezinho é bom para essa hora da manhã, né? Vamos seguindo aqui as notícias, porque amanhã tem Vasco. Amanhã tem Vasco. Vasco e Lanús em São Januário às 21h30, com transmissão do SBT para você que não conseguiu comprar ingresso, para você que está fora do Rio,
transmissão do SBT, Vasco e Lanús, TV aberta, para você assistir, né? E, cara, não gosta da narração? Vem com a gente, né? A gente vai ter aí ou o Diogo Costa ou o Sergião narrando, né? A galera tem curtido muitas narrações dos dois aí, né? Cada dia tá aumentando a audiência da galera nos jogos com as nossas narrações, os nossos comentários. E nossa equipe estará amanhã em São Januário para esse jogo, para esse partidaço, né? Amanhã a gente traz com mais detalhes. A gente precisa ver se o Adson vai estar no jogo, né? Adson que foi desfalque nesse último jogo. Maurício Lemos e Payet devem continuar fora. Maurício Lemos com a fratura na costela. Ontem, no domingo, a gente viu um vídeo, né? E não viu o Maurício Lemos nem Payet. Tietê também não está, provavelmente fique fora ainda. E a gente pede pra galera, tá, galera? Não pega no pé do Tietê, mande força, ore, porque ele tá com problema na família. O filhinho dele recém-nascido tá com problema de saúde. E intensifique suas orações, ore por ele, reze por ele, né? Tenha fé que o filho dele pode sair dessa daí, tá melhor logo logo, e ele tenha cabeça para jogar. Porque assim não foi falado o que é, mas para ele não estar presente, talvez não seja nada tão simples, né? Então, galera, mande sua força aí, né? Suas orações, suas preces para a família do Tietê, para que logo logo ele possa estar de volta e o filho dele possa estar bem recuperado. Tá bom, galera? A gente vai estar nessa oração, nessa força aí, nessa corrente, né, a favor da família do Tietê, que, cara, é um cara do bem, é um cara que tem pouco tempo de Vasco, mas tá no Vasco, cara, a gente vai apoiar e vai dar esse suporte para ele aí. Tá bom? Então amanhã, né, 21h30, a gente deve estar com a nossa transmissão a partir de 19h30 lá de São Januário. A gente não pode transmitir, não. Amanhã a gente deve começar um pouco mais tarde, por volta de 8h30, porque a gente não pode ter imagens nenhuma ali de São Januário. Então provavelmente a gente vai ter só a voz do Serjão, né? A gente não vai ter imagens lá de São Januário, porque não pode se ter, né, imagem lá, Conmebol proíbe, né? Então a gente vai estar aí trazendo só o áudio para vocês, mas eu vou estar conduzindo aqui o pré-jogo para vocês, trazendo todas as informações, estatísticas, falando um pouco sobre o Lanús, né, para vocês conhecerem, e a gente vai trazendo isso aí tudo para vocês. Beleza? Vamos seguindo aqui, porque a gente tem que falar um pouco do jogo de sábado, né? Esse 0-0, Vasco e Flamengo, um jogo onde a gente foi competitivo, um jogo onde a gente demonstrou uma melhora, né? Onde a gente demonstrou uma melhora. Tivemos um bom primeiro tempo de trocação com o Flamengo, fomos bem na marcação. Eu acho que talvez assim, bem até certo ponto, porque o lado direito nosso, o Paulo Henrique, talvez tenha sido o jogador menos efetivo do Vasco, tanto defensiva quanto ofensivamente. Sim, porque o Michael jogou muito em cima dele. A gente viu ali um jogo mais seguro. Teve umas pequenas falhas ali do João Vitor, de passe, teve, mas um jogo mais seguro do que contra o próprio Ceará, né? Um jogo melhor. O Lucas Freitas, como eu falei agora há pouco, jogando muito bem, né? Bem seguro, segurando bem o Bruno Henrique em cima da marcação, fazendo cobertura para o Piton, né? A gente teve um Piton que eu vou dizer que nem fede nem cheira, não foi aquele cara espetacular no ataque, também não foi desastroso defensivamente, mas fez um jogo honesto, um jogo ok, né? Dentro da medida do possível. Para mim, depois do Léo Jardim, que eu vou deixar o Léo Jardim por último, mas depois do Léo Jardim fez um partidaço, foi o Hugo Moura, né? O Hugo Moura fez um bom jogo, né? Seguro mais uma vez, forte, firme na marcação, fazendo faltas no momento certo.
E isso que ele e o Jair entraram pendurados, tá? Os dois já estão pendurados no Brasileiro. E, cara, fez um jogo duro, um jogo pesado, de marcação, de cobertura, ajudando no ataque o Hugo Moura. No segundo tempo, aquele contra-ataque, se ele não é parado, eu acho que ele parava lá dentro do gol, que ele tava, rapaz, ele partiu ali e foi pra cima de todo mundo, né? Se não param ele ali no meio de campo, eu sei não, viu? Ele ia embora sozinho, né? Mas fez um excelente jogo, acho que sim, eu acho que o Léo Jardim tá lá em cima, depois eu coloco o Hugo Moura. Jair fez um bom jogo. Ele não é um primor defensivamente, mas, cara, se o Jair jogasse todo o jogo como ele jogou esse jogo do Flamengo, eu acho que talvez essa seria a dupla titular, porque o Jair de segundo, o Hugo de primeiro, cara, fica muito, muito mais seguro e você tem uma saída de bola muito boa, porque o Jair sai muito bem com a bola. Ele distribui bem. O Jair tem um problema de marcação. Se o time tiver que correr para trás, aí já não é jogo pro Jair. Mas esse jogo ele não precisou, porque a marcação do Vasco, não sei se vocês perceberam, o Vasco defensivamente estava fazendo um 4-1-4-1. Ele vinha com o Verratti ali na frente, aí vinha com o Ryan e o Jair, aí vinha com o Coutinho e o Nuno, vinha atrás deles ali logo em seguida o Hugo Moura e vinha com a linha de zaga do Vasco ali, com os dois laterais e os dois zagueiros. Então o Vasco jogou defensivamente num 4-1-4-1, saindo rápido no contra-ataque. Gostei muito das saídas de contra-ataque com a bola vindo para o Nuno e para o Coutinho, que eu acho que eles sabem mais o que fazer com a bola. Então o Jair, o Ryan, o próprio Hugo Moura sempre buscavam colocar o Coutinho no jogo, apesar do Coutinho cair muito para a esquerda, mas eles conseguiram acionar o Ryan. E o Ryan, para mim, fez um jogo bom. Poderia ser melhor? Poderia, se o Paulo Henrique jogasse mais com ele. Mas é o mesmo problema do Garré. Muita gente detona o Garré, e aí eu peço desculpa para vocês. Eu respeito a opinião, mas eu não acho o Garré esse horror. E eu tô vendo alguns comentaristas e jornalistas tentando fazer com o Garré aquilo que fizeram com o Sforza. E, cara, dê tempo ao tempo. Mais uma vez eu repito, lembre-se do Adson ano passado. Ano passado o Adson teve um início não tão bom, mas depois foi um dos principais jogadores no decorrer da temporada. O Garré não é esse horror todo. Cara, pega o histórico do Garré, você vai ver que ele é bom jogador, ele está em fase de adaptação. Nem todo jogador vai ser como o Nuno e como o Verratti, que um jogo, 2 jogos já estavam adaptados. A gente tem jogadores que demoram a se adaptar. E assim, para esse lado do Garré, eu cito muito o Adson. O Adson demorou a dar uma engrenada, mas quando engrenou também começou a jogar bem. E eu não vejo esse jogador horroroso igual algumas pessoas estão tentando implantar no Garré. Então não caiam nessa, tá? Tenha um pouco mais de paciência. Cara, eu acho que ele logo logo vai ser importante para esse time, né? Principalmente se o Paes sair, eu acho que ele vai ser um reserva imediato do Coutinho. Não gostei, a única coisa que eu não gostei das substituições ontem foi ele colocar o Carille colocar o Alex Teixeira no lugar do Coutinho. Eu não concordo, eu concordo mais com o Garré naquela posição do que o Alex Teixeira, né? Eu acho que o Carille precisa trabalhar esse tipo de esquema com isso. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o Carille, sobre essa questão. Mas, cara, gostei muito do Ryan. Achei que o Ryan, quando teve oportunidade, jogou bem, quando teve a posse de bola. Você viu que o Coutinho e o Nuno sempre buscando ele. Teve momentos que no segundo tempo, porque ele estava sozinho do lado direito e tentavam concentrar. E aí talvez seja um problema do Coutinho, do Nuno e do Piton, que eles se deram muito bem. Eles acabam concentrando muito o jogo do lado esquerdo. Mas quando eles conseguiram abrir para o Ryan jogou bem, pelo menos no primeiro tempo. Nuno e Coutinho, cara, dispensam comentários. Tem jogado muito bem os dois. Nuno acho que foi a melhor contratação do Vasco nessas 2 janelas. Né? Claro que o Coutinho é um nome que não se comenta, é muito bom, mas dos jogadores aí que foram contratados mesmo, né?
talvez o Nuno tenha sido o maior acerto. Né? Um jogador que se adaptou, ainda está se adaptando, graças a Deus não saiu machucado, saiu cansado, ainda está sentindo. E uma coisa que o Carille falou é verdade, o Nuno ainda tem um problema de adaptação pela questão do clima, pela questão da quantidade de jogos. Na Europa você não tem tantos jogos, e lembrando, galera, que o Nuno tá vindo de um time que não disputa campeonato europeu, então ele joga só o português. Então é praticamente um jogo por semana. Dificilmente aparece um jogo no meio de semana de uma Copa de Portugal. Mas normalmente é um jogo por semana e sem viagens longas. Né? Viagens ali Portugal é tudo muito perto. Então isso daí ele está sentindo ainda, né? Tem esse problema. Mas eu acho que logo logo ele vai estar adaptado a isso. Mas foi uma grata surpresa. Verratti, cara, fez um jogo, assim, não vou dizer nem bom, nem ruim. Eu vi algumas pessoas tentando criticar o Verratti no jogo, mas, cara, eu acho que assim, a bola não chega nele. O Verratti depende da bola chegar nele, né? Mas quando foi necessário, ele cumpriu. Acho que assim, o maior erro dele talvez tenha sido aquela mão na bola. Tomou o cartão, agora tá pendurado. Vai pro próximo jogo pendurado, com 2 cartões. A gente vai ter 3 jogadores já pendurados, Jair, Hugo Moura e o Verratti. Eu tenho que só lembrar, depois eu vou olhar as súmulas para ver se o Paulo Henrique também tá pendurado, né? E, cara, falar do Léo Jardim, melhor jogador. Se tivesse que pagar algum bicho nesse jogo de sábado, o bicho iria todo para o Jardim. Porque o Jardim jogou muito bem. Foi rápido na saída de bola, não ficou precipitado, não ficou esperando demais, fez excelentes defesas, cara, defesas milagrosas. Aquela do Pedro, então, que pega no contrapé dele, a defesaça, é difícil, tá? Quando você tá indo para um lado e o cara cabeceia pro outro e você tem que voltar o corpo, né? Então, assim, partidaça, nota 10 assim, cravado pro Léo Jardim. Muito bom goleiro quando exigido, quando precisou dele, né? E eu coloco isso aí, né? Que pra mim o destaque do jogo. Falar disso aqui também, né? Pra quem não viu, né? Não pôde ver. O Maracanã foi todo plotado pro Vasco, o interior do Maracanã, o Vasco como mandante. Então houve a plotagem, né? Colocaram os banners, né? Tudo. Tá aí os corredores. E também colocaram o vestiário do Vasco. Não era dessa forma. Agora tá todo plotado com o Vasco da Gama. Eu ainda não consegui ver se vai ter um vestiário que vai ficar disponível para o Vasco da Gama. São 4 vestiários no Maracanã, né? Tem o do Flamengo, tem o do Fluminense. Eu não sei se o Vasco vai ficar com algum dos 3 que sobra, ficaria um outro aí para visitantes, né? Mas o Vasco teve esse trabalho aí feito pelo Maracanã, dentro daquele acordo que foi feito, né, para o Vasco jogar e ser mandante no Maracanã. São pequenas coisas, mas que mostram que a gente está conseguindo o nosso espaço de volta no Maracanã, né? E como eu falei aqui, né, para mim eu acho que o destaque do jogo tá para esses 2 caras que jogaram muito, muito bem, tá? Muito bem mesmo, tanto o Léo Jardim quanto o Hugo Moura, né? O Hugo Moura partidaço, né? Então para mim são os destaques desse jogo, né? A gente teve anteontem, no sábado, o professor Carille falando. Eu vou trazer algumas partes e vou comentando com vocês. Deixa eu tirar a música aqui e vou fazer um react com vocês. A gente vem comentando, a gente vai ouvir o Carille e na entrevista, né? E a gente vai parando e vai comentando aí. Mas eu achei uma ótima entrevista e algumas respostas muito boas. Eu não coloquei todas, coloquei as principais e a gente vai falando. No primeiro tempo, muita intensidade, por não seria exagero se fosse para o intervalo, a vitória parcial, e diminuiu isso no segundo tempo. Por quê? Boa noite, Thiago. A gente vem nessa sequência como todos, e a gente sabe que para esses grandes jogos precisa ser intenso, né?
que mais me deixa feliz hoje foi o comportamento, algo que eu cobrei muito no intervalo contra o Ceará e no final do jogo. Perder, ganhar, empatar faz parte do jogo, mas da forma que isso acontece. Então todos nós, né, até os jogadores também muito indignados com o comportamento lá. E hoje teve um comportamento bem positivo, né? Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols, né? A resposta foi muito boa desse grupo depois da cobrança que nós fizemos. Vocês estão vendo aí, né? Então, assim, o que eu gostei do Carille nessa entrevista, você vai ver isso mais algumas vezes, foi porque ele tá conseguindo enxergar aquilo que a gente está enxergando. Ainda o trabalho dele, isso não isenta que o trabalho dele ainda não está bom. Tá? Eu considero ainda um trabalho um pouco abaixo. Não estou conseguindo ver evolução desse time, eu consigo ver evoluções individuais. Mas, assim, talvez esse jogo do Flamengo, tudo bem, a gente possa ter visto uma evolução do time, o time jogou mais organizado, um conjunto, mais em conjunto, tudo, né? Mas eu quero ver mais disso, eu quero esperar esses próximos jogos, até porque a sequência dele talvez seja muito cruel, mas é uma sequência difícil. Mas tem que passar por isso. A gente tem Lanús, a gente tem Cruzeiro, aí tem o Operário, que talvez seja um jogo não tão preocupante, mas tem que jogar bem, que é lá, em Ponta Grossa. Depois a gente pega o Palmeiras. Então esses 4 próximos jogos, em 2 semanas, né, são jogos muito pesados para o Vasco, porque são muitas viagens. A gente vai ficar praticamente 6 jogos longe de São Januário, seguidos, né? O time joga em São Januário. Depois desse jogo do Lanús, são 6 jogos seguidos fora. Aí a gente tem 3 jogos aí que são pesados, que a gente vai ter que ir para Uberlândia. De Uberlândia vai ter que ir para Ponta Grossa. De Ponta Grossa vai ter que vir para Brasília. De Brasília vai para Venezuela. Da Venezuela vai para Salvador, né? É claro, assim, que o Vasco vai voltar no Rio de Janeiro algumas vezes, mas, cara, é muita viagem, né? Então, vão ser jogos pesados, complicados, mas eu tô gostando disso, que o Carille pelo menos está enxergando, e o que ele está falando, o que ele está vendo, é aquilo que a gente está vendo. Vamos continuar aí, depois a gente vai comentando. O Carille, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Queria que você falasse justamente sobre essa questão das substituições, né, e levando em consideração, né, o Flamengo, por exemplo, nas substituições, entraram Cebolinha, Pedro, Plata, e o Vasco ainda teve que utilizar o Zucarello, que é um jogador da base. E aí, acredito eu que o Vasco não conseguiu, né, manter o jogo como estava mantendo no primeiro tempo e até metade do segundo. Queria que você explicasse a escolha pelo Zucarello, o Lloyd, por exemplo, que foi contratado, né, e chegou do futebol europeu, terceiro jogo que não entra. Queria que você explicasse um pouco essas escolhas e também se dá para falar alguma coisa sobre o Nuno, né, que saiu ali machucado, aparentemente, se já preocupa, por exemplo, para o jogo de terça-feira. Não, o Nuno não saiu machucado, cansaço, ainda está nesse processo de sequência de jogos, entendendo que é o nosso país, você vai conversar com ele, para mim tudo é novidade, altitude, sequência de jogos assim. Essas equipes ali sabem que faz 5, 6 jogos por mês, aqui do jogo do Santos até o final do mês vão ser 10, com viagens loucas. Então ele está nesse processo ainda, está bem, né? Acredito que não terá problema nenhum para o jogo de ordem médica. E sim, vamos esperar a parte física. O Zucarello, eu já falei aqui para vocês que eu quero abrir espaço para os meninos. E o Zucarello, às vezes que ele jogou, ele correspondeu. Até mesmo um clássico contra o Flamengo aqui, ele fez um jogo legal, fez um jogo bom. O Lloyd, em relação ao Garré e ao Nuno, é o que está demorando um pouquinho mais para entender e para se adaptar. Isso faz parte, né? É o nosso papel de trazer, mostrar, explicar, ele entender o que é o Vasco e vai entendendo aos poucos e daqui um pouquinho vai ter as suas oportunidades. E aí você viu, né, ele falando, e cara, eu achei certa a postura dele de não ter colocado o Lloyd. Eu acho que o Zucarello, por mais que o Zucarello não tenha ido tão bem no jogo de sábado, mas eu acho que ele fez certo em não colocar o Lloyd. O Lloyd ainda não está preparado, infelizmente, talvez tenha sido o maior erro dessa janela de contratação,
Vamos ver como é que vai ser para frente. Eu não consigo enxergar, e eu falei isso lá atrás, que o Lloyd seria totalmente para composição, mas nem para composição talvez ele sirva. Né? Não vi o Lloyd em momento nenhum como titular desse time. Para composição, acho que pagou caro. E se o salário for aquilo mesmo que foi divulgado, é muito caro para ter um jogador que vai ficar no banco e vai entrar de vez em quando. Mas, cara, tem que dar tempo ao tempo, assim como eu falei do Garré, a gente precisa ter esse tempo também com o Lloyd. Espero que ele consiga reverter e daqui uns dias a gente comece a elogiar o Lloyd. E olhe pra trás e fala, pô, cara, aí, a gente falava mal, o cara agora tá jogando bem. Eu torço muito pra isso. Não torço pra dar errado, eu torço pra dar certo. Mas infelizmente a gente tem uma visão de que talvez isso não aconteça. Mas eu quero muito que dê certo. Todos os jogadores que chegaram no Vasco. Né? E o Zuccarello, cara, é um menino que eu acho que tem um futuro promissor, é muito bom de bola e tem que ser colocado assim, aos poucos. Não entrou numa roubada, entrou até bem, né? Entrou num momento bom. Eu acho que fez bem, errou ali uma jogada no final do jogo, mas, cara, nada que comprometesse. E o Nuno é aquilo que a gente vem falando, cara. O Nuno vai sentir ainda. Ele, o Garré e o Lloyd vão sentir. O Garré tá desde início de 23 na Europa, jogando uma vez por semana. Então vai sentir um pouco. São 2 anos aí, meio praticamente, treinando para jogar uma vez por semana. E na Rússia ainda tem aquelas folgas grandes por causa do frio e tudo. Já o Lloyd também. O Lloyd jogava no time dele lá uma vez por semana. Quando tinha Copa do país, aí joga 2 vezes na semana, mas muito raro. Né? Então, são jogadores que estão em fase de adaptação. Tá? Vamos seguir aqui, ouvir a pergunta do Dantesco. Danilo, do Expresso 1923, boa noite. A minha pergunta também vai de encontro ao que os colegas falaram, especialmente na alteração. Começa com o Ryan, acho que tentando buscar esse contra-ataque, a velocidade do Ryan, até a cobertura, o PH teve um pouco de dificuldade ali com o Jair, o Michael pelo lado direito. E o segundo tempo, o Vasco baixa as linhas, tem uma oportunidade de contra-ataque muito boa com o próprio Ryan no início do segundo tempo. E depois ele não consegue mais, não o Ryan, mas o time em si não consegue performar esse contra-ataque. Você consegue dizer para a gente o que aconteceu? Porque foi algo que, a partir dos 10, 15 minutos, o Vasco deixou de utilizar essa forma de ataque. Para falar do jogo, eu gosto sempre de analisar, assistir para falar. Mas teve 3 oportunidades no segundo tempo. Teve uma com o PH aqui, que se ele chega terminando bem, a gente estava com a área bem preenchida. E teve uma outra com o PH, que eu não lembro o que aconteceu, mas lembro de 2 assim. A escolha pelo Ryan foi isso, sim. O Garré é um meia que joga de lado, não é um cara de buscar profundidade. A gente sabe que o Flamengo joga com a linha alta, né? Então, com o Ryan, a gente ia ter mais essa forma de agredir o adversário, né? E por isso que a escolha, e fez um jogo bom enquanto aguentou. Talvez pelo cansaço também. Tem uma bola que eu lembrei agora pela esquerda ali, que se ele faz um cruzamento bom, uma bola foi na mão do Rossi. Então já são 4 que eu estou lembrando do segundo tempo, né? Mas é isso, a escolha foi isso. O Garré para espaços menores, que nem, por exemplo, o Sport, que vinha com a linha mais baixa, é um jogador mais móvel, mais inteligente, mais fácil para entrar. Com equipes que joga com a linha alta, que é o caso do Flamengo, eu talvez muitas vezes possa optar por jogadores que ataquem mais o espaço. Boa noite, professor, tudo bem? Adília Vevado, do canal aqui Sala de Vasco. Contra o jogo do Sport, eu perguntei para o senhor sobre aquele espaço que a gente tinha na linha da zaga entre os zagueiros e os volantes. Hoje a gente viu que o time conseguiu fechar, compactar bem. Como fazer para manter esse time dessa forma, conseguindo jogar assim? Porque a gente sabe que um clássico ele traz, de certa forma, já ali um extra, né, para os jogadores. Como é que faz isso para manter nos próximos jogos da temporada? Obrigado. De nada. É o seguinte, cara. Eu ainda estou com a visão do jogo ali, com o calor do jogo. Eu acho que a gente demorou para subir novamente. Demoramos, é que a gente pressionou e dificultou com essa bola por dentro. Né? Muitas vezes ali eu chamando, nós atacando lá e nossa linha defensiva ainda precisando estar no meio de campo. Né? Mas assim, minha visão ali, depois eu vou assistir e ter minha opinião melhor. A gente precisa melhorar mais isso. Ainda mais jogando com Freitas e com o João, que são 2 jogadores muito rápidos.
Muito, eles buscam, né? Se é outra característica, você se preocupa mais, ainda mais contra o Flamengo, que tem muitos jogadores de velocidade, que não é o caso jogando com Freitas e João. A gente poderia ter subido mais rápido, sim. Houve uma melhora, sim, mas eu quero melhorar muito mais isso para que a gente fique compacto. Gostei disso do Carille porque é uma verdade. O time melhorou na compactação ali atrás, como eu falei, com Jair e com o Hugo Moura. Porém, Jair e Hugo Moura são lentos na saída. O Jair, principalmente, tanto na ida quanto na volta, na recomposição. Então, assim, eu vi que eles seguraram muito para tentar sempre bloquear o Flamengo. E você podia ver que na subida de bola, no contra-ataque, só iam os 4 da frente. E um dos laterais, que às vezes chegava mais o Piton do que o Paulo Henrique, principalmente no primeiro tempo. E o time demora muito para sair de trás. E é isso que o Carille está falando. Pô, eu tenho jogadores rápidos atrás, na zaga, eu preciso que o meio de campo suba junto, né, no contra-ataque, para eu subir também a zaga. Porque senão você fica ali com aquele buraco. Depois do contra-ataque, se você não consegue, se o time adversário recupera a bola, fica aquele buraco no meio, né? Então você tem que subir o time todo em bloco. Acho que o Carille veio isso, é uma coisa que eu tenho assim, gostado muito, que eu falei, repito novamente, o Carille tá vendo, ainda não tá conseguindo fazer o time jogar, mas pelo menos ele tá vendo os erros do time. Isso é muito, muito bom, muito importante. Aqui, professor. Alan Santos, do BTB Esportes. O Vasco ficou muito marcado na temporada passada por ser um time competitivo. A gente viu hoje um Vasco muito mais competitivo do que vinha acontecendo. Você falou isso sobre, depois da coletiva ali no jogo contra o Ceará, que as coisas precisavam mudar. O que de fato mudou dentro desse vestiário e como foi o pós-jogo ali no vestiário entre os jogadores e você? Qual foi o papo? Esse Vasco pode ir mais além? Eu não consigo ver o futebol se não for mais competitivo, cara. O que a gente via antes só na Libertadores, na Sul-Americana, ela está dentro do Brasileirão hoje. Se não competir, se não disputar, se não for firme sem bola, vai perder, vai ficar para trás. Não tem mais aquela época, só na Libertadores é pegado, o Brasileiro não. Todo jogo é pegado. Todo. Né? Então a gente tem que nos preparar cada vez mais, não só na hora do aquecimento, isso que eu passei para os jogadores. Não adianta chegar para o aquecimento e querer concentrar para o jogo. A partir do momento que a gente começa a passar informações do adversário, começou o jogo. O jogo não começa, por exemplo, quando o Lanús na terça, começa amanhã. Com as informações, com os treinos, com as orientações que mesmo a gente já passa, mesmo não levando para o campo, né, porque não vai dar tempo de fazer muita coisa, ou nada. Né, então, a preparação para o jogo do Lanús começa amanhã. E muitas vezes assim, isso não é só com o Vasco, em outros clubes também. Vamos lá, vai ser tranquilo. A gente não pode se contentar com pouco. A gente tem que sempre querer mais. Então, tivemos 2 vitórias e a gente foi com sangue doce para o Ceará. Essa é a verdade. Isso não pode se repetir mais. Rapaz, Carille sem filtro, né? E tá certo, cara. Né? Cara, ele tá defendendo dele e, tipo assim, ele tem que arrochar. O jogador vai gostar, não vai gostar? Eu tava falando isso no pós-jogo até com o Diogão, né? Que tava com a gente no pós-jogo. Cara, que o jogador, às vezes, você tem que dar uns berros, cara. Tem que dar umas broncas nos caras pros caras se ligarem, velho. E aí ele deixa bem claro, pô, ganhamos 2 jogos no Brasileiro. Pô, podíamos chegar contra o Ceará, se a gente ganhasse, a gente virava líder. A galera entrou de salto alto. Como eu brinquei lá no pós-jogo, entrou com excesso de glicose no orifício glúteo, irmão. Né? Então, cara, entrou doce e os caras tomaram a porrada, né? Pra ficar esperto. Botou todo mundo no seu lugar. Agora cabe o quê? Cabe o Carille conseguir consertar esse time, botar equilíbrio nesse time para os próximos jogos. Né? A gente joga contra o Lanús amanhã, é decisão. Mas domingo é outra decisão contra o Cruzeiro. E depois, na Copa do Brasil, é o primeiro jogo. Não, cara, é outra decisão. Depois vem o Palmeiras, é outra decisão. Isso que o Carille tá tentando dizer é isso. Cara, hoje não tem mais esse negócio de você ir levando com a barriga e só nos momentos importantes você vai lá e joga. Não dá mais, cara. Campeonato Brasileiro agora é tipo assim, ou vai ou racha. Todos os jogos, 38 rodadas, você tem que estar jogando o seu melhor. Infelizmente é isso. E eu acho que ele entendeu isso, principalmente da porrada que ele tomou do Corinthians. E essa que ele tomou do Ceará talvez não tenha sido por culpa dele, mas por culpa dos jogadores. Como ele falou ali, entrou mole, entrou doce. Né? E tomou a porrada. Né?
Mas, cara, vamos ver para os próximos jogos. Jogou um jogo bem, não dá para jogar esse jogo bem e depois ficar. Joga um jogo bem e 2 maus. Eu quero ver esse time se vai manter essa pegada do Flamengo agora contra o Lanús. Né? Se mantiver, pô, eu acredito muito numa vitória do Vasco boa diante do Lanús, se a gente jogar como a gente jogou contra o Flamengo. Boa noite, Carilli. Thiago do canal Mário Coelho Vasco. Eu gostaria que você comentou sobre a partida do Ryan. Eu gostaria que você fizesse uma análise também da partida do Jair, que entrou no lugar do Paulinho ali no time titular. E o porquê da escolha do Jair também. Foi devido às circunstâncias do clássico mesmo, analisando o meio-campo do Flamengo, ou desgaste físico do Paulinho, poupá-lo pelo joelho, algo do tipo? Não. Da mesma forma que eu optei pelo Ryan por questão de velocidade, eu sei que o Paulinho me dá mais intensidade, mas eu sei que o Jair me dá mais jogo. Então a gente precisava ficar com a bola hoje, né, trabalhar com uma saída um pouco mais qualificada de trás, por isso a opção pelo Jair. E tenho a impressão assim, do momento do calor do jogo que ele fez um ótimo jogo, né? Tem alternado em bons momentos e momentos ruins esse ano o Jair, mas a escolha do Jair foi por isso, para que a gente tivesse mais controle, um cara mais posicional. O Paulinho já é de buscar, de sair, de buscar longe, é mais intenso, né? E o Jair é mais posicional, tem mais jogo e por isso a escolha por ele. Carilli, eu queria te perguntar, você já falou muito sobre, mas muita gente tinha o Flamengo como grande favorito para esse clássico. Esse empate, para você, tem sabor de vitória? É um ponto ganho? O que você fala? Olha, a gente sabe do time do Flamengo, o que conquistou nos últimos anos, o tempo que está junto, a gente sabe de tudo isso. A gente fica feliz pelo resultado, sim, mas a gente não pode ficar feliz. A gente com a camisa do Vasco tem que sempre querer mais. E a gente teve chance de terminar melhor algumas jogadas, né? Teve o chute do PH na trave, falei um pouquinho do segundo tempo, teve o lance do Nuno. Poderia ter terminado melhor ali algumas jogadas e ter feito o gol e sair com a vitória, né? Sei das minhas dificuldades, sei do processo que nós estamos, mas a gente tem que acreditar que sempre dá mais. Boa resposta do Carilli. Cara, se a gente não tem que comemorar empates, são empates. A grandeza do Vasco não é comemorar empate em cima do Flamengo. Foi bom o resultado? Foi, de certa forma foi. Mas isso não pode ser, comemorado. Falar, caramba, empatamos contra... Não, a gente nunca vai comemorar. E foi um empate. Não foi um mau resultado, foi um empate, ponto. O time do Vasco deveria ganhar o jogo e deveria comemorar mais as vitórias. Boa resposta essa do Carilli. Carilli, boa noite. Amadeu do canal La Torcida Vascaínos. Queria que você fizesse análise de um determinado jogador que vem sendo muito criticado pela torcida do Vasco devido a alguns erros que ele cometeu. E hoje, na minha opinião, ele fez uma partida até justa. Jogou bem, não comprometeu, que é o João Vitor. E uma outra perguntinha rápida, a respeito até do que o companheiro falou sobre o Jair. Você pensa, uma hora, usar um esquema 4-4-2, colocando Hugo Moura, Jair e Paulinho caindo um pouco pelo lado direito, Coutinho livre e Nuno e Verratti na frente? Boa noite, obrigado. Boa noite. Eu já fiz isso com o Paulinho, né? E para ser sincero assim, não gostei muito. Eu não sei se precisa treinar mais, para rodar mais. O Paulinho me deu muito na parte defensiva, mas faltou a gente criar e chegar ali principalmente pelo lado direito ou pelo lado esquerdo quando ele jogou. Então, para fechar espaço, essas coisas legal, mas para a gente agredir e ser assim, faltou um pouco, né? Talvez melhor treinado, melhor orientado, talvez possa sim, mas nesse momento não, né? Daqui um pouquinho eu posso fazer um tripé com Coutinho para 2 atacantes, pode ser. E talvez, só cortando aqui rapidamente, talvez essa era a pergunta do Amadeu. Eu acho que no final, quando ele fala caindo pela direita, ele pensou que ele queria colocar o Paulinho de ponta. Não, o Amadeu falou dessa forma, fazer o tripé, né, com 3 volantes, você coloca o Hugo de primeiro, Jair pela esquerda e Paulinho pela direita, e deixar o Coutinho solto para 2 atacantes. É o famoso 4-4-2 losango. Né? Eu acho que o Amadeu queria dizer isso, e aí ele responde aí nesse final que ele pensa sim em fazer um tripé de volantes com Coutinho à frente,
para 2 atacantes. Então esse daí é o 4-4-2 que o Amadeu estava falando. Talvez ali, como o Amadeu falou, o Paulinho cai para a direita, ele pensou que o Paulinho como ponta direita, e não é, ou meia direita. Eu acho que o Amadeu estava querendo usar esse 4-4-2 losango, né? Mas eu não vejo assim, vai ser muito difícil com as opções que eu tenho usar o Paulinho de lado novamente. A não ser que for para fechar durante o jogo, alguma questão assim, mas como início de ideia, é um pouquinho difícil isso acontecer. O João Vitor é um jogador que eu que lancei ele no Corinthians em 2019, conheço bem. Ainda esse ano teve alguns altos e baixos, algumas decisões erradas, a gente tem cobrado para que ele erre menos, acerte mais, seja mais simples, zagueirar, igual fala lá no interior de São Paulo, né? Tem hora que tem que dar uma zagueirada. Zagueiro bom é zagueiro que não toma gol, né? Não importa como. Então, muitas vezes quer sair jogando limpo e se perde. Enfim, em alguns momentos um bico também para zagueiro é legal. O Divan, né? Vencedor aqui sendo assim. Mas aí a orientação nossa, passar toda a confiança, porque tem algumas virtudes que para zagueiro é muito importante, bola aérea defensiva, velocidade, alguns detalhes que a gente sabe que é muito importante para zagueiro. Deu aquele puxão de orelha ao vivo para o João Vitor, mas está merecendo, cara. O João Vitor precisa se ligar nisso, cara. Ele não é um mau zagueiro. Ele toma decisões erradas, que eu acho que é esse puxão de orelha que o Carille acabou de dar. Você às vezes precisa zagueirar, cara. Você não precisa sair carregando bola, você não precisa... Cara, tem momento que você não tem que dar toquinho na bola, você tem que dar chutão, irmão. Tem que jogar feio mesmo. Aquele zagueiro brucutu, meu amigo, que dá o chutão pra frente, pro lado, né, pro mato, lá pra barreira, pra onde for, irmão. Chuta, aponta o nariz e chuta pra fora. Né? Foi o que faltou naquele jogo do Ceará lá no Castelão, irmão. Chuta pra trás, chuta pra cima. Cara, não dá cabeçada pra dentro do campo que você não ganha na velocidade do cara, irmão. O cara te pegou na velocidade e você ficou pra trás. Então, Carille deu um puxão de orelha bom aí no João Vitor. Carille, boa noite. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. O Flamengo teve hoje para o segundo tempo Cebolinha, teve o Plata, teve o Luiz Araújo, que acabou nem entrando. O Vasco teve Alex Teixeira, o Zucarello, um jogador da base, o Garré, que você já disse que não vê como um ponta de velocidade. O Jean Davi entrou no último jogo, no final, não foi relacionado, e o Lloyd nem entrou. Você já chegou a falar que, na sua opinião, o Vasco não precisa de reforço. Eu queria que você analisasse um pouquinho o que você acha do banco de reservas do Vasco hoje, quando você precisa mudar o jogo, você olha para o banco, o que você vê, se você está satisfeito, e se você ainda acha que o Vasco não precisa se reforçar, se você está satisfeito com o setor ofensivo do Vasco. Obrigado. Boa noite. Vamos matar esse assunto logo, que eu sei que deixou muito de vocês chateado. Então agora a minha resposta vai ser um pouquinho longa. Quando eu acerto com o Vasco em dezembro, eles foram muito claros que não iam ter loucuras. Sabemos o quanto o futebol está caro. E sabemos, em nome do presidente aqui, toda a diretoria, o papel que eles estão fazendo para colocar esse clube em ordem. O pagamento vai ser em dia, vamos dar as melhores condições, mas não vai ter loucura. Então, em cima de uma reunião dessa, com o caráter que eu tenho, eu não posso ficar falando nada. Eu tenho que trabalhar com esse grupo, passar confiança, sabemos que podemos, né, em cima desse time. Então não tem que ficar aqui para a imprensa, não, porque eu preciso. Não, já foi falado em dezembro as condições do clube. Tá? Então, sim. Então eu não tenho que ficar aqui. Está satisfeito? Sim. Estou satisfeito, sim, porque é isso que foi passado em dezembro para mim, no dia 19, nas reuniões com o Felipe, com o Pedro, com o Marcelo Santana, que foi com os três que eu falei, várias reuniões antes de ter uma definição. Então é isso, gente. Né? Eu quero que vocês tragam. Sei que tem política, sei que tem isso, sei que tem aquilo, mas o Pedrinho vem fazendo um trabalho magnífico. Talvez esses 3 anos do Pedrinho não tenham um título, mas vai ser uma preparação para que o Vasco ali na frente volte a ter forte, volte a ser caixa, volte a fazer loucuras, que já fez ali atrás em outros momentos. Né? Então, está satisfeito? Sim, por isso. Nas reuniões que foram feitas, foi isso que foi falado e pronto. Se a diretoria chegar assim, opa, clareou, entrou um patrocínio, entrou não sei o quê, na janela do meio do ano, nós vamos e atacamos. Não é o caso até agora. Tá? Não é o caso até agora. Então, estou satisfeito sim, porque a conversa foi muito franca com os três.
E a esse grupo chegaram alguns jogadores que já deram resposta legal, outros menos, né? Faz parte do processo de quem chega principalmente no nosso país. E é assim que a gente vai tocar, e eu acredito que a gente pode ir longe. Até onde eu não sei, mas acredito que possa. Só quero que a gente tenha um equilíbrio melhor. Não pode fazer um jogo aqui, outro aqui, não. Eu prefiro que seja um time nota 6 todo jogo do que um jogo 8, outro 3, 8, 3, que tenha uma regularidade. Essa vai ser minha busca em cima desse grupo. Mais uma vez o professor Carilli sincerão, né? E eu acho que ele está certo, cara. Dentro daquilo que ele foi, ele tem que buscar o equilíbrio. Daquilo que foi dado para ele, de jogadores, de time, né? Eu acho que ele tem que buscar, é o que ele está buscando, é esse equilíbrio em ter um time ali, nota 6. Só que ao mesmo tempo ele fala, e deixou bem claro, eu acho que ele fala uma realidade que pouca gente pescou, mas aqui é um Vasco que talvez aí nesses próximos 1 ano e meio aí de Pedrinho a gente não tenha títulos. Porque ele sabe, cara, ele falou um pouco atrás a competitividade. O importante é tentar ir mais longe em todas as competições, e aí vai para aquela meta do Vasco, né? Que talvez, sim, você vai buscar ali uma colocação melhor no Brasileirão, um 8º, que eu acho que o Pedrinho mirou bem esse 8º, talvez sim. E eu acho que se esse time começasse a jogar todo jogo e tivesse esse equilíbrio que o Carilli falou em jogos como esse do Flamengo, sim, a gente poderia ser 8º, ser 7º, até 6º lugar. Né? Eu vejo essa possibilidade. Agora, se ficar esse sobe e desce, cara, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí a Copa do Brasil e Sul-Americana, principalmente Copa do Brasil, cara, assim, é momento. É momento. Tem dia que você está no momento e você vai chegar ali. Você pode chegar novamente na semifinal, você pode chegar até na final, né? E pode sim ser até campeão. Eu acho meio difícil o Vasco ainda ser campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Mas é possível, tá? Não é impossível, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que eu acho que só tem mais uma pergunta. Boa noite, Carilli, Sérgio, do podcast Cruzmaltino. Eu queria falar contigo sobre o Paulinho. O Paulinho, ele chegou no Vasco, teve um destaque, né, no final da temporada 23, em 24 se contundiu, voltou no final, e até agora não recuperou aquele futebol que a torcida gostou de ver no Paulinho. O que está faltando para o Paulinho readquirir a confiança dele? Ele vem treinando muito bem. Esse ano teve um período ali que ele teve que ficar fora por um incômodo, não vou lembrar quanto tempo agora. Vem treinando bem, vai crescer junto com a equipe. Eu acho que a nossa equipe tem espaço para crescimento ainda, ele vai crescer. Fiz algumas substituições em cima dele, não pelo rendimento, mas sim por ter amarelo, e ele é um jogador intenso. Daqui a pouquinho vai expulso, e aí traz uma preocupação maior, porque ele não controla, ele é assim, eu não quero que ele perca isso. Então teve uma substituição no intervalo, não lembro contra quem que foi, por conta do cartão que ele tomou no primeiro tempo, e pela característica que ele é, fiquei com medo de ele tomar o segundo. Só por isso. Mas vem com o grupo, vem trabalhando, tem jogos que vai iniciar, tem jogos que vai entrar, é um jogador que eu gosto demais, as características e principalmente a intensidade dele. É isso aí, galera, né? Então, tá aí a coletiva do Carilli, né? Cara, super sincero, Carilli sincerão, né? E gostei, cara, gostei. Teve mais respostas, eu preferi não colocar todas. Teve aquela do Corinthians, que ele fala que até agora não teve resposta, não teve nada sobre o Corinthians, não chegou nada para ele, mas vamos aguardando aí. Então, sobre isso daí, sobre o clássico, a gente encerra aqui. Vamos virar a chave, porque amanhã tem Lanús, né? Mas hoje é um dia especial que a gente tem que comemorar muito, né? Hoje, a nossa segunda casa está completando 98 anos, né? E talvez esse seja o último aniversário que a gente vai ver desse estádio, né? Dessa forma. Você que não foi a São Januário ainda, né? Vá a São Januário, aproveite São Januário esse ano, porque eu acho que nesse formato talvez seja o último ano, né, que a gente vai. Eu aproveitei, fui ano passado 3 vezes, esse ano já fui uma, já estou programando mais uma em dezembro, vou estar nos últimos jogos. Mas para você que não conhece São Januário, né, não sabe da história, eu tenho, assim, sabe mais ou menos tudo, vou trazer um resumo rápido aqui, né, desse São Januário,
que, cara, vivemos histórias magníficas como essa daí do gol 1000 do Romário, né? Tem uma estátua para isso, né? Mas São Januário começou a ser construído em junho de 2026, né? E foi inaugurado em 21 de abril de 2027, né? Uma obra que foi financiada pelo próprio clube, por doações de seus torcedores, que foi uma resposta firme, né, daquilo que alguns clubes cariocas tentavam barrar o Vasco, né, por tentar incluir jogadores negros, operários, né, de classe média baixa, classe baixa, né, e foi uma resposta para tudo isso São Januário. Tá? O único estádio privado construído naquela época. Tá? Todos eram com dinheiro próprio, com recurso próprio. Tá? O primeiro jogo foi no dia 21 de abril de 1927, desculpa. Foi um 5-3 em cima do Santos, né? Um jogo simbólico que marcou a era da colina histórica, né? Durante sua inauguração até ali 1950 foi um dos maiores estádios da América Latina, né? São Januário. Teve momentos marcantes no futebol, sendo seu jogo oficial de maior público foi em 1956 com 40.209 torcedores presentes, um clássico contra o Flamengo, a vitória do Vasco. Mas em 1949 a gente teve, assim, de jogo o maior público de São Januário, com 60 mil pessoas, uma vitória diante do Arsenal da Inglaterra, né? Foi um amistoso internacional em São Januário e tivemos 60 mil pessoas. São Januário a gente comemorou títulos cariocas históricos, partidas marcantes do Campeonato Brasileiro de 74, de 89, né, de 97, de 2000. Os 4 títulos brasileiros sempre foram muito marcantes em São Januário. Não ganhamos esses títulos dentro de São Januário, quase ganhamos a Copa João Avelange, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, né, chegamos a disputar quase tudo praticamente, Copa do Brasil, né, então foram jogos marcantes. São Januário teve também, dentro da área cultural e política, um fator marcante para o Brasil. Foi um lugar marcante para o Brasil. Porque antes da construção do sambódromo, né, os desfiles da Escola de Samba do Rio de Janeiro eram feitos em São Januário, né, principalmente na década de 40. Né, as arquibancadas eram sempre cheias, os desfiles aconteciam ali à frente, principalmente da Social e das arquibancadas, né, todo o samba, era tudo feito ali em São Januário. Fora isso, grandes discursos de presidentes, né, foram em São Januário, né, o principal deles, Getúlio Vargas, que, se eu não me engano, por 4 ou 5 vezes discursou em 1940, 41, 45, 51 e 52, Getúlio Vargas discursou em São Januário, tá? Dentro deles, o principal, muita gente se engana, a CLT não foi promulgada em São Januário. Ela teve um discurso um tempo antes, né? Não foi um discurso, mas palavras do presidente ali no Jardim de São Januário, que fica ali ao lado da capela, né? Que tem ali tem uma homenagem que o exército fez ali do soldado, né? Que tem uma estátua ali bonita ali. Ele falou um pouco sobre a CLT, e a CLT foi promulgada, né, em 43, mais uma solenidade na esplanada do Castelo, no centro do Rio de Janeiro. E aí muita gente confunde. Mas o que foi proclamado em São Januário foi em 1940, né, que foi proclamado a instituição do salário mínimo, né, foi feito em São Januário, e em 1941 foi instalado a Justiça do Trabalho. Então,
São Januário é a casa do trabalhador também, né? Várias coisas importantes da história do Brasil foram feitas ali, discursos importantes, né? Sempre em 1º de maio, Getúlio Vargas tinha por tradição discursar em São Januário, alguns ali, né, que ele discursou fora de São Januário, mas ele estava sempre ali. A gente vai ver algumas fotos aí desse São Januário histórico, na época ali da sua construção ainda. Olha como é que era antes das arquibancadas ali da fechadura, né, da curva, né, como é que era ali, né. Cara, São Januário é lindo, com públicos marcantes, né. Devia ser muito legal assistir jogo em São Januário nessa época antiga, né, todo mundo de terno, de chapéu, cara, devia ser assim icônico. Você vê ali, ó, deixa eu voltar ali, que ficava público atrás do gol ali onde é o placar hoje, ó, você pode ver que tinha público ali, né? Ficava público ali antigamente também, né? Até por isso, esse é um jogo Vasco e Londrina, onde foi um dos jogos também de maior lotação de São Januário, né? Olha só na década de 40 aí como é que era São Januário, né? E a gente tem aí agora a foto do Getúlio Vargas, né, que esteve na tribuna de São Januário discursando por várias vezes, né, era um frequentador assíduo de São Januário. Fora isso, Juscelino Kubitschek também já frequentou, já participou de eventos no estádio, né, o João Goulart também participou de eventos em São Januário, né, então São Januário era muito importante até na história do Brasil, né, então nosso estádio que está completando 98 anos, né, esse estádio lindo, que o maior de todos jogou, maior artilheiro de São Januário, tá aí, Roberto Dinamite, né, teve essa homenagem na última semana, né, homenagem linda em São Januário. E, cara, essa foto aqui eu gosto muito, né, muito linda, muito lindo São Januário. Eu tive a oportunidade de estar lá, estive agora na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Santos. Cara, que festa linda, com a iluminação nova, com tudo lindo. Parabéns, São Januário, parabéns ao Vasco da Gama. 98 de uma história, da história mais linda do futebol brasileiro, em seu estádio próprio. Nós temos casa, nós temos estádio, e eu sou muito feliz por isso, né? E quero encerrar esse Bom Dia Cruz Maltino com essa história linda do nosso estádio, né, de São Januário, que é maravilhoso. Então quero deixar aqui meu bom dia para vocês, um ótimo feriado, feliz aniversário para São Januário, feliz aniversário para Brasília, minha cidade, e bom feriado para todos vocês. E a gente se vê amanhã. Amanhã estou de volta aí às 7h15 da manhã com todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia, curta bem o feriadão e a gente se vê amanhã. Valeu, um abraço a todos e fui!